alegria tremenda estarmos em mais um domingo aqui na igreja. Que alegria tremenda saber que você está congregado conosco, que você está cultuando a Deus aí na sua casa. Então eu desejo a você a paz do Senhor, uma ótima noite de domingo para você e para a sua família. E hoje Deus quer nos falar a respeito de paternidade. E eu sei que aqui na igreja tem alguns pais, não é verdade? Temos alguns do Ministério de Louvor, que quando eu cheguei aqui eram apenas jovens, muito jovens, e hoje já são pais. Glória a Deus por isso, né? Então é para vocês também a mensagem dessa noite, amém? Mas não é porque você não é pai que essa palavra não vai te alcançar. Não é porque você é mãe que esta palavra não vai te alcançar. Afinal de contas, a palavra de Deus, ela não volta vazia. Então seja você pai ou não, preste bem atenção. Deus quer te alcançar com essa mensagem sobre paternidade. Amém? Então vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 17. Vá abrindo sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 17. Se você puder ficar de pé, os que estão aqui em reverência à palavra de Deus, e você aí na sua casa, vamos ficar de pé em reverência à palavra de Deus. Gênesis capítulo 17. Versículo 1. Quando Abraão tinha 99 anos de idade, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Firmarei a minha aliança entre mim e te multiplicarei extremamente. Então prostrou-se Abraão com o rosto em terra, e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, esta é a minha aliança contigo, serás pai de muitas nações. Eu não sei com que idade você foi pai. Nós sabemos que Abraão, ele teve inicialmente um filho chamado Ismael, de uma serva, porque naquele tempo, quando a esposa era estéril, e esse era o caso de Sara, uma serva gerava um filho do seu senhor, para que o seu senhor não tivesse o seu nome extinto sobre a face da terra. Mas Ismael não era o filho da promessa. Nós que conhecemos bem a história de Abraão, sabemos que o filho desta promessa, Abraão diz a palavra de Deus, com 99 anos de idade, recebeu a promessa que seria pai de muitas nações. E esse filho viria não do relacionamento sexual entre Abraão e uma outra serva, nem entre Abraão e Agar, a mãe do seu primeiro filho Ismael. Mas essa promessa iria se cumprir em Abraão e Sara, a sua esposa. Agora eu quero que você atente comigo sobre as palavras que Deus fala para Abraão. Então, quando diz a Bíblia que aos 99 anos de idade, Deus aparece a Abraão
e pede algo a Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. E ele continua: firmarei a minha aliança entre mim e ti, e multiplicarei a ti extremamente. Nós que conhecemos a história de Abraão, sabemos que Abraão foi um homem muito rico, com muitas posses, um homem próspero, mas não era esse tipo de multiplicação que Deus estava falando intimamente ao coração daquele ancião. Então eu repito, eu não sei com que idade você foi pai. Eu fui pai a primeira vez aos 28 anos de idade. Abraão foi pai do filho da promessa com quase 100 anos de idade. E diz a palavra de Deus que esse multiplicar de Deus tinha a ver com a paternidade exercida por Abraão. Vimos aqui que João Pedro deu testemunho, vimos aqui que Ellison deu testemunho, e somente a partir do momento da gravidez de suas esposas, do nascimento de seus filhos, foi que Deus os chamou para viver a paternidade, porque até então não eram pais, e dessa forma aconteceu com Abraão. E eu quero que você leia novamente comigo o versículo 4, que fala, explica pela própria palavra de Deus qual era a aliança de Deus para com aquele homem que estava sendo chamado a se multiplicar através da sua descendência. Quando nós falamos em promessa, quando nós ouvimos falar em aliança de Deus para com os homens, logo nos vem um pensamento errado, de que Deus ele só faz alianças e só nos multiplica, só nos faz prosperar na área financeira. A promessa de Deus para a vida de Abraão não tinha nada a ver, nesse instante, com a sua vida material, com a sua vida financeira, com as suas posses. Mas olha qual era a promessa de Deus: quanto a mim, diz o versículo 4, é esta a minha aliança contigo, serás pai de muitas nações. E eu quero que você acompanhe e receba de Deus, principalmente você que é pai, 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 eu que sou pai, principalmente nós os pais, que recebamos de Deus a mensagem dessa noite, no mais profundo da terra boa do nosso coração. O chamado para ser o pai de muitas gerações. Era isso que Deus estava chamando Abraão. Desenvolver a paternidade, como Deus deseja que eu e você possamos desenvolver, é cumprir este chamado. Desenvolver a paternidade como Deus deseja que eu e você, repito, nos chama para sermos pais, é cumprir este chamado. Porque se eu como pai cumprir o meu chamado de paternidade, como Deus deseja que eu cumpra, que eu desenvolva, eu não serei apenas pai de 2 filhos servos de Deus, minha filha Giovana, meu filho Jean. Se eu desenvolver bem esse chamado para ser pai de gerações de pais que vão cumprir bem a sua paternidade, porque são servos de Deus, serão servos de Deus os meus filhos,
serão servos de Deus os meus netos, serão servos de Deus os meus bisnetos, os meus tataranetos. Isso se o Senhor Jesus Cristo não voltar antes, porque nós estamos nos preparando. Nós estamos nos preparando para a vinda do nosso Senhor. Mas enquanto estivermos sobre a face da terra, como Abraão um dia também foi chamado para se juntar a Deus, que nós tenhamos, meus irmãos, você que é pai, e você que é jovem e pensa um dia em ser pai, como eu um dia pensei, e Deus me abençoou com 2 filhos, 2 heranças do Senhor, que todos nós entendamos essa noite o que é ser chamado para desenvolver e desenvolver bem a paternidade e nos tornarmos pais de muitas gerações. Então eu quero que você venha comigo e se una a esse olhar para a condição do pai, ser um exemplo para as suas gerações vindouras. Outro dia eu curti um pequeno vídeo, não sei onde, não me pergunte quando, mas eu curti um vídeo de poucos segundos, exatamente de Eliezer, filho do irmão Ellison, quando ele dizia algo desse tipo: o Senhor Jesus Cristo está voltando, avisando a quem tivesse acesso àquele vídeo. Qual a idade de Eliezer? 2 anos? 3, vai fazer 3. Uma criança de 3 anos já está aprendendo que o seu Senhor vai voltar. Então eu quero que você me acompanhe nesse olhar para a condição de um pai ser exemplo para as suas gerações. E nós vamos falar um pouco sobre paternidade essa noite. Muito nós ouvimos que fulano é um homem de verdade, que cicrano é um homem de verdade. Muito nós ouvimos que tal homem é um homem de verdade. Mas será que essa expressão e essa afirmação está ligada à condição bíblica de um homem? Ou está ligada à condição mundana de um homem? Porque no passado, até se falava que um homem de verdade tinha mais de uma mulher. No passado se falava que um homem de verdade começava a fumar cedo. No passado se falava que um homem de verdade era aquele que suportava muita bebida alcoólica. No passado se falava que um homem de verdade era aquele que trazia a sua mulher debaixo do seu autoritarismo, o seu filho debaixo do seu autoritarismo. Aquele é um homem de verdade. Mas o que é ser um homem de verdade à luz da Bíblia? Então eu quero que você entenda que o mundo está necessitado de homens de verdade e de pais de verdade. E nós, homens de Deus, nós servos de Deus, é para isso que somos chamados. Para, como Abraão, desenvolvermos a paternidade que Deus quer, que Deus ensina, que Deus deseja que desenvolvamos. E assim, sermos conhecidos como homens de verdade e pais de verdade. Porque o grande mal que assola a nossa sociedade, o mal da desobediência, primeiramente a Deus, uma esfera espiritual, e depois essa esfera física. Por que eu nomeio
Por que eu enumero primeiramente a desobediência a Deus e depois a desobediência nessa esfera material que nós vivemos? Porque tem muita coisa que o homem pode ser desobediente a Deus e nem sabe. Por quê? Porque para a sociedade isso não é desobediência. Então venha junto comigo nessa mensagem. A esse pensamento da condição de um pai ser exemplo para várias gerações. E a primeira grande condição é essa: ser um homem de verdade, mas não segundo a ótica mundana. Ser um pai de verdade, mas não segundo a ótica do mundo, da sociedade, do politicamente correto. Mas ser um homem de verdade, um pai de verdade, biblicamente correto. Isso não tem nada a ver com preconceito. Isso não tem nada a ver com machismo. Isso tem a ver com verdade bíblica. Ser um homem de verdade, ser um pai de verdade. Como eu devo ser, pastor? Quem vai te dizer não sou eu. Quem vai te orientar é a palavra de Deus. Eu vou ser só o interlocutor entre a Bíblia e a sua vida. Ser um homem de verdade. Abra sua Bíblia em 1 Reis. Nós vamos entender qual o chamado de Deus para um homem de verdade, para um homem que deve desenvolver a paternidade conforme aquilo que Deus ordena. Nós vamos entender que chamado foi aquele de Deus para Abraão, que aliança firmada foi aquela. Não em Abraão se tornar um homem riquíssimo em sua época, mas uma aliança instituída por Deus em que Abraão seria pai de muitas gerações. Mas isso não ocorreria se Abraão não tivesse ensinado bem ao seu filho. Porque a palavra de Deus nos diz que quando o homem se torna demasiadamente louco, os seus dias são abreviados. Então, com certeza, Abraão ensinou os seus filhos como se comportarem como homens sensatos. Abraão era um homem de verdade. Abraão era um pai de verdade. E é para isso que eu e você somos chamados, pai. 1 Reis capítulo 2. 1 Reis, capítulo 2, versículo 1. Aproximando-se o dia da morte de Davi, deu ele ordem a Salomão, o seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, pois, e sê homem. Olha o que Davi, João Paulo, no finalzinho de sua vida, estava pedindo ao seu filho Salomão: esforça-te e sê homem. Isso não tem somente a ver com masculinidade. Isso tem a ver com atitudes de um homem de verdade. Esforça-te, pois, e sê homem. Guarda as ordenanças do Senhor, o teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei, para que prosperes em tudo que fizeres e por onde quer que fores. E que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo:
se teus filhos guardarem o seu caminho, Davi, para andarem perante a minha face fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Então depende de mim ser um homem de verdade, andar fielmente nos preceitos do Senhor, andar fielmente a palavra de Deus. Depende de mim ser um homem que se esforça, ser forte diante das tribulações e guardar a minha fé, para que nunca me falte sucessor, não em um trono, nunca me falte sucessor na condição de um homem de Deus, na condição de um servo de Deus, na condição de um pai, que não apenas é pai de verdade, mas primeiramente é homem de verdade. Então entendamos o que Deus pede a nós os pais essa noite, porque nós estamos tratando de paternidade. E como eu falei, o grande mal desse mundo, que é a desobediência, está muito intimamente ligado à falta de paternidade. A orfandade. Tem filhos órfãos de pais vivos. E aqui nós vemos como Deus usa Davi para instruir o seu filho Salomão. E não para por aí. Se nós devemos ser homens de verdade, porque não há como ser pai de verdade se não for homem de verdade, se não tiver um caráter de um homem cristão de verdade. Não há como ser um pai de verdade se não for um servo de Deus de verdade. E nós sabemos, como eu falei, que existe a esfera da desobediência espiritual, e existe a esfera da desobediência temporal, física, material sobre a face da terra. E muitas vezes você olha para um pai e vê ele um exemplo de pai. Mas se você analisar através da palavra de Deus, ele não está conduzindo seus filhos no espiritual como Deus pede que um pai de verdade conduza. Olha aqui o que um pai de verdade estava fazendo. Olha só o que Davi estava instruindo aquele filho. Guarda as ordenanças do Senhor, não as ordenanças de uma religião. O teu Deus, para andares nos seus caminhos, não nos caminhos que o mundo manda andar. Para guardares os seus estatutos, não os estatutos que regem a sociedade. Para guardares os seus mandamentos, não o que nos manda a nossa carne. Para guardares os seus juízos, não o que a justiça desse mundo executa, mas o que executa a justiça divina. Isso aqui era um pai de verdade. Era um homem de verdade. E ainda 1 Coríntios capítulo 16, falando sobre um homem de verdade. 1 Coríntios capítulo 16, abra aí a palavra de Deus, sua Bíblia. Como é bom você ter a sua Bíblia em sua mão, para que você possa analisar aquilo que está sendo pregado. Aplicando 1 Coríntios, foi isso que eu disse, 1 Coríntios? Aplicando 1 Coríntios capítulo 16, versículo 13, a esse chamado de sermos homens de verdade, para depois sermos pais de verdade, olha o que a Bíblia nos ensina. 1 Coríntios 16, 13. Vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Varonil.
vem de varão, vem de sexo masculino, vem de virilidade. Olha o que Deus chama um homem que pensa em ser pai, ou que é pai para viver. Seja um homem de verdade. Fique firme na fé. Vigie. Porte-se varonilmente. Não ande feito criança, feito menino, feito moleque. Se porte como um varão valoroso. Antes de você desejar ser um pai de verdade, se torne um homem de verdade. Ame quando deve amar os seus filhos. Proteja-os quando deve proteger. Repreenda-os quando forem passíveis de repreensão. Ensine, corrija, instrua. Seja um homem de verdade. A Bíblia nos convida a isso. E tem muitos pais que aos olhos humanos podem até ser considerados pais corretos e perfeitos, mas não têm chegado com a provisão do ensino para os seus filhos. Não têm chegado com a provisão da instrução, da correção, da repreensão, dentro do que a palavra de Deus nos manda. Tem muito pai que não está se comportando como um varão valoroso, porque não se preocupa nem em aprender a palavra de Deus para trazer os seus filhos naquilo que a Bíblia nos pede, debaixo da disciplina do Senhor. É triste quando eu escuto pai ou também mãe dizer: eu não tenho mais o que fazer, eu já lavei as minhas mãos com fulano, com fulana. Entrega o filho ao mundo. Não quer assumir, e muito menos buscar, se ainda não alcançou a condição de um homem de verdade. Mas não é um homem qualquer. É um homem de Deus. Um homem que Deus pede para andar em tudo aquilo que Davi pediu para que o seu filho Salomão andasse. Vigiai, estais firmes, portai-vos varonilmente. Uma mulher não pode se portar varonilmente, viu, pai? Varonil está ligado ao varão, ao homem. Fortalecei-vos. Deus tem fortaleza para as nossas vidas. E quantas vezes nós que somos pais nos sentimos cansados do dia a dia, e principalmente quando temos, ou quando se tem, graças a Deus eu não tenho em minha casa, um filho ou uma filha rebelde. Mas é necessário nos debruçarmos na palavra de Deus. Lermos a palavra de Deus, buscarmos entendimento, conhecimento, para que isso aconteça. Possamos vigiar, possamos estar firmes na nossa fé no Senhor Jesus Cristo, possamos nos portar varonilmente e nos fortalecer a cada dia. Você é chamado, pai, como Abraão foi chamado, a cumprir uma aliança, não uma aliança de prosperidade financeira, mas uma aliança principalmente de prosperidade em sua paternidade. De nada adiantaria Abraão ter tido 2 filhos, se ele não tivesse ensinado, principalmente a Isaque, que era o filho da promessa, porque Ismael sai do convívio de Abraão, por volta dos 13, 14, 15, 16 anos, e vai embora com a mãe.
Mas Isaac fica. E é na vida de Isaac que Abraão vai trabalhar a sua paternidade, para que aquela aliança se cumprisse. E anos depois, Abraão fosse pai de multidões de servos de Deus. Até hoje, Abraão é conhecido como o pai na fé do povo hebreu. E pense num povo numeroso. Mas se Deus nos chama para sermos homens de verdade, também nos chama para sermos pais de verdade. Provérbios capítulo 14. Abra a palavra de Deus. Em Provérbios capítulo 14. Olha, eu vou te dizer, viu? Se você, pai, pensar em andar no curso desse mundo, esqueça de ser um homem de verdade. Se você, pai, pensar em andar no curso desse mundo, esqueça de ser um pai de verdade. Porque muitos pais, considerados bigs pais, estão concordando com os erros dos filhos. Erros não diante da sociedade, mas erros diante dos olhos de Deus. E nós sabemos o que isso gera. Condenação eterna, infelizmente. E quando Deus nos chama para sermos pais de muitas gerações, não apenas pais biológicos, mas pais espirituais no sentido da palavra. Gerações e gerações servindo ao Senhor, porque um dia um pai decidiu servir ao Senhor. É isso que Deus chamava Abraão. Deus não chamava a geração de Abraão para multiplicar suas condições financeiras, porque nós sabemos como foi que as gerações de Abraão foram tratadas no Egito, como escravos, sofridos, pobres, mas tinham recebido de Abraão o multiplicar da sua fé. E até hoje isso corre o mundo. Ser homens de verdade é necessário. Homens de verdade, repito, segundo os preceitos bíblicos. Homens de verdade, repito, segundo os padrões bíblicos. Os conceitos bíblicos. E não segundo os preceitos, padrões e conceitos do mundo. Pais de verdade, segundo os preceitos, conceitos e padrões bíblicos, palavra de Deus, e não conforme palavras do mundo. Provérbios capítulo 14, abra sua Bíblia, versículo 26. No temor do Senhor, afirme confiança, e será um refúgio seguro para os seus filhos. Ser pai de verdade é ser um refúgio seguro para os seus filhos, debaixo do temor ao Senhor. Porque tem muito pai aí, que os filhos correm para debaixo do seu amparo financeiro, para debaixo do seu amparo intelectual. Tem muito pai aí que dão um certo refúgio e segurança aos seus filhos, fundamentado no que o mundo acha correto e não ataca. Não é isso que Deus nos chama, para sermos pais de verdade. Porque você quer não ser atacado pelo mundo, ande conforme o mundo. Você quer não ser ridicularizado pelo mundo, ande conforme o mundo. Você quer não ser
perseguido pelo mundo, ande conforme o mundo. Mas procure andar conforme os preceitos de Deus. E tudo isso e muito mais coisas acontecerão do mundo em relação à sua vida, em relação à sua família, em relação à sua conduta de um pai de verdade. No temor do Senhor, a firme confiança. Há alguma dúvida aqui de vocês que estão comigo? Que Deus chama o pai para ser um refúgio para o filho debaixo do temor do Senhor? Há alguma dúvida? Acredito que não. Nem para você que está em casa. Quer ser um pai de verdade? Em quem o seu filho vai se refugiar? Ande no temor do Senhor. Porque no temor do Senhor existe, acontece firme confiança. E ainda Provérbios 22, versículo 6. Tão conhecido da igreja: instrui o teu filho no caminho em que deve andar, e mesmo quando envelhecer, não se desviará dele. Um pai de verdade, estou falando com você, marido, que tem filho. Se você já aprendeu que para ser um pai de verdade é preciso ser um homem de verdade, e você analisou comigo 2 trechos, 1 Reis 2, 1 ao 4 e 1 Coríntios 16, 13. É isso que Deus espera de nós, que primeiro sejamos homens de verdade, segundo os preceitos bíblicos, e depois busquemos nos tornar pais de verdade, também segundo os preceitos bíblicos. E aqui diz: instrui o teu filho no caminho em que deve andar. Em outras traduções, instrui o menino, instrui a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando crescer, não se desviará dele. Pastor, mas o meu filho, a minha filha se desviou depois de adolescente, depois de jovem. Problema dele, problema dela. Você fez o teu papel. E não se culpe. Se você foi um pai de verdade, meu querido, não se culpe. Você fez o teu papel. Você ensinou a palavra da verdade. Você corrigiu, você instruiu. Você repreendeu. Debaixo do temor ao Senhor. Mas nós sabemos que a salvação é individual. Nós sabemos que dentro de cada ser humano existe algo chamado individualidade. Coisa que eu ensino tanto, mostrando a ponta dos dedos. Impressão digital. Mais de 7 bilhões de pessoas sobre a face da terra. Ninguém tem a impressão digital igual ao outro. Somos indivíduos. E de repente você, pai, se tornou um homem de verdade através da palavra de Deus, se tornou um pai de verdade através da palavra de Deus, e viu o seu filho, viu a sua filha, na pré-adolescência, na adolescência, na juventude, abandonar os caminhos do Senhor. Você fez o seu papel de homem de verdade, de pai de verdade, e colherá os frutos diante de Deus por essas ações. Mas infelizmente, o seu filho, a sua filha colherá os frutos pelas ações deles próprios. Mas Deus continua te chamando. Não é por isso, não é por essas questões que você vai desistir de continuar sendo um homem de verdade, de continuar sendo um pai de verdade, de continuar exercendo o seu papel e o seu chamado de ser pai de gerações. Um pai de verdade, ele afirma a sua identidade.
É isso que Deus nos chama também. Tem muito pai que abandonou a identidade de pai. Olha, eu quero que você continue nesse olhar para a condição do pai ser um exemplo para as suas gerações, exemplo de servo de Deus. Eu quero que você continue nessa pegada comigo. Então nós já aprendemos que é necessário ser um homem de verdade e ser um pai de verdade. Esse é o primeiro ponto. E agora nós vamos aprender que um pai reafirma a sua identidade de um servo de Deus. Olha aí o que é que a palavra de Deus nos chama a meditarmos em Efésios, capítulo 4. Vai falar sobre uma nova identidade. Ellison deu testemunho. João Pedro deu testemunho. 2 jovens que aceitaram ao Senhor Jesus Cristo há poucos anos atrás. Ellison tem um pouco mais de tempo. Receberam de Deus, receberam da instrução que procede desse livro chamado Bíblia, uma nova identidade. Eu, a partir do dia 24 de setembro de 1995, fui chamado por Deus, fui recebido por Deus, para também adquirir uma nova identidade. Como seria Nildinho pai? Diante, repito, dos preceitos de Deus, das instruções divinas, dos ensinamentos bíblicos, como seria o pai Nildinho, o marido Nildinho, se não tivesse adquirido uma nova identidade? Não sei como seria a minha família. Não sei como seria a criação dos meus filhos. Ah, Nildinho, mas eu te conheço há muitos anos e você sempre foi uma boa pessoa. Ei, nem toda boa pessoa agrada a Deus. Ah, Nildinho, mas eu te conheço desde que você era criança. E você sempre foi um jovem correto. Correto talvez diante dos olhos da sociedade, mas diante dos olhos de Deus. Um pai reafirma sua identidade, sua nova identidade. Efésios capítulo 4. Abra aí sua Bíblia, no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 22. E olha o que é que Deus nos chama. Quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Gente, a palavra de Deus já diz que a Bíblia, ela renova o nosso entendimento, para não nos conformarmos com esse mundo. Romanos 12, 2. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem. Não é do novo homem que segundo o mundo. Você está me compreendendo? O homem do século 21, segundo o mundo, anda de que forma? O homem do século 21, o pai do século 21, segundo esse mundo, se comporta de que forma? Eu vivi um tempo onde eu vi a psicologia lançar Brasil afora através das escolas, que um pai devia ser o melhor amigo do filho. E eu concordo com isso, mas eu não posso perder
a minha identidade de pai temente a Deus. Por que é que os amigos, dentre os seus grupos, sempre tem aquele amigo confidente, que se sente muito bem para contar tudo, inclusive as quedas, os erros? Gente, se nós somos homens de verdade, pais de verdade, e agora estamos aprendendo a afirmar, reafirmar a nossa identidade de pai temente a Deus, nós temos sim que sermos os melhores amigos dos nossos filhos, mas os nossos filhos não podem trocar a nossa identidade e pensar: Gigi, Painho é o meu melhor amigo, e ficar aí. Ai de você, Gigi. E na hora que precisar ser corrigida, não aceitar a correção do pai. Na hora que precisar ser instruída, não aceitar a instrução do pai. Repreendida, não aceitar a repreensão do pai. Então o pai perdeu a identidade de pai. Se tornou Jardel só o melhor amigo, o confidente, que empresta o ombro para ela chorar. Olha o que a Bíblia diz: e vos revistais do novo homem. O homem do século 21 deve se revestir, que agora é homem de Deus. Segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. E diz a palavra de Deus, irmãos, diz a palavra de Deus que esse revestimento é segundo Deus, criado em verdadeira justiça e santidade. Um pai que reafirma a sua identidade de pai, servo de Deus, ele vai sempre trazer a justiça da palavra de Deus para o ensinamento dos seus filhos. Ele vai sempre permitir que a santidade que há em si próprio aflore. E se não existe ainda, deve-se buscar essa santidade, que significa separação com as coisas do mundo. E o filho, seja pequeno, 7 anos, como tem o meu pequeno Gian, ou 18 anos, como tem Gigi, deve olhar para o pai e identificar, porque faz parte da identidade do pai, buscar a santidade. E o que é que o teu filho tem visto você acessar dentro de casa? O que é que o teu filho tem visto você aceitar dentro da sua casa, você se conformar dentro da sua casa? Como é que ele vai olhar para você, pai, e vai identificar? Porque identifica o que está identificado pela identidade. Um pai afirma, reafirma sua identidade de pai que anda segundo a palavra de Deus. E o que mais o mundo está precisando é de pais de verdade. Por isso que a juventude anda da forma que anda. Ah, pastor, como eu me arrependo. Se eu pudesse, pastor, eu tinha aceitado ao Senhor Jesus Cristo lá atrás. Meu irmão, não entremos nessa questão, porque os tempos e as épocas estão debaixo do poderio de Deus. Afirmar a identidade de pai que teme a Deus é fazer, é andar, é declarar o que Josué declarou. Vamos abrir nossas Bíblias em Josué capítulo 24. Josué declara algo tremendo de ensino para nós, que estamos sendo chamados como Abraão,
para sermos pais de muitas gerações, não apenas biológicas, mas principalmente pais de muitas gerações espirituais. Se em determinado tempo da minha posteridade, algum dos meus filhos, e quando eu digo os meus filhos, não é Giovana e Jean, são os meus descendentes, meus netos, bisnetos, tataranetos. Depois de tataraneto é o quê? Ninguém nunca sabe, né? Escancha neto. Se lá na frente alguém sair do caminho, meu irmão, eu tenho certeza, eu já vou estar na glória gozando da minha coroa. Eu já vou estar na glória, Luciano, gozando dos meus galardões, de enquanto sobre a face da terra está, ser um pai que reafirma a identidade de um pai temente a Deus. Josué 24. O homem Josué, o pai Josué, se encontra em uma situação que muitos de nós nos encontramos nesse mundo de hoje, em que o grande grupo, a grande maioria, deseja desobedecer a Deus. Biblicamente falando, é o caminho largo, Ellison, que conduz à perdição. Nós somos chamados a reafirmarmos a nossa identidade de pais tementes a Deus todos os dias. Josué foi chamado também. Versículo 14 do capítulo 24. Agora temei ao Senhor, diz Josué, e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Ah, pastor, mas eu não tenho outro Deus. Você não tem mais um outro Deus ligado à questão divindade. Mas às vezes você tem um Deus no seu comportamento que você ainda não conseguiu abandonar. Você tem um Deus nos seus conceitos que ainda você serve a Ele, a esse conceito. Porque não pense que deuses aqui, no contexto dessa mensagem, não no contexto da palavra, da escrita, do texto, mas no contexto da mensagem, deuses aqui não é apenas as imagens, os ídolos. Mas tem muito pais que têm verdadeiros deuses, que não conseguem deixar de servi-lo, e dividem o servir a Deus, e a esse Deus ação, a esse Deus expressão, a esse Deus conceitual. Divide a glória de Deus com essa situação. E Josué dizia: se porém vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, olha só, a identidade havia sido quebrada, a identidade havia sido retirada daqueles pais, e agora uma geração de filhos estava corrompida, servindo a outros deuses. Mas Josué vai reafirmar a sua identidade, como Abraão foi chamado a afirmar e reafirmar, como eu e você estamos sendo chamados essa noite. Se quisermos ser pais de verdade, se quisermos exercer a paternidade segundo a Bíblia nos pede para exercermos, e não segundo o que esse mundo chama para exercer. Então escolhei, se querem servir aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais,
Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que afirmação, que reafirmação de identidade Josué estava praticando, realizando. Não me interessa o que vocês vão fazer com sua casa, com sua família. Era isso que Josué estava dizendo. Eu vou conduzir minha esposa, eu vou conduzir os meus filhos na presença do Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É isso que você deve reafirmar. Porque o seu sogro pede algo a você. Sua sogra também. E às vezes envolve até o seu filho. Os seus colegas de trabalho exigem determinado tipo de comportamento seu. Os seus vizinhos, seus familiares. É a hora de você afirmar e reafirmar a sua identidade de um pai que anda debaixo do temor ao Senhor. E terceiro, um pai estabelece autoridade espiritual, moral e comportamental. Foi isso que Abraão estabeleceu em sua casa. Foi isso que Davi estabeleceu em sua casa. Foi isso que Josué estabeleceu em sua casa. É isso que eu e você devemos estabelecer em nossas casas. Se lá na frente, se na posteridade vai ter alguém que vai abandonar, repito, fizemos o nosso papel. Cumprimos o chamado, a aliança que Deus nos chamou, através da vida de Abraão, e hoje nos ensina, através da vida daquele homem de Deus, a aliança de sermos pais espirituais de gerações e gerações. Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6. Vai nos falar sobre estabelecer autoridade espiritual. Os nossos filhos, olha, você que está comigo nesse culto e não me conhece pessoalmente, e não é minha ovelha, talvez não saiba, mas eu vou te ensinar algo que eu ensino aqui já há 15 anos. Que os filhos não devem ver o pastor como a maior autoridade espiritual. Os filhos devem ver o seu próprio pai como a maior autoridade espiritual sobre sua vida. Eu não tenho o menor receio de ensinar isso. Eu não tenho o menor problema. Ai, o pai vai querer tomar o meu lugar de pastor. Meu irmão, minha irmã, a minha autoridade vai até aonde eu sei que deva ir. Eu não posso invadir a vida do filho de Délio como autoridade sobre a vida dele, senão eu roubo o lugar do pai. Então a maior autoridade espiritual sobre a vida de um filho deve ser o seu próprio pai. O pastor é um auxílio de ensino, de instrução, num aconselhamento, numa conversa. Mas o mundo está carecido que os pais servos de Deus tomem essa posição. Estabelecer autoridade espiritual. Deuteronômio 6, versículo 1.
Estes são os mandamentos, os estatutos, os juízos que o Senhor teu Deus mandou ensinar-te, para que os cumpras na terra que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus, e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que te ordeno a ti, a teus filhos. Quando Deus diz, eu ordeno a ti e a teus filhos, Deus estava falando com quem, pessoal? Com os pais. Eu te ordeno a ti e a teus filhos. Deus estava falando com os pais. E a teus netos, todos os dias da tua vida, a fim de que os teus dias sejam prolongados. Ouve, ó Israel, e cuida de pô-los em prática, para que te vá bem, e muito te multipliques na terra em que manam leite e mel, como te disse o Senhor, o Deus de teus pais. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as ensinarás repetidamente a teus filhos. Autoridade espiritual. Não cai somente, eu vou repetir, não cai somente sobre os ombros do pastor ensinar a palavra de Deus aos teus filhos. A autoridade espiritual seja você, pai. Porque antes de eu exercer autoridade pastoral sobre os meus filhos, eu exerço a autoridade espiritual. Tu as ensinarás repetidamente a teus filhos. Sabe o que é isso? É repetir mesmo. Na cabeça do menino, na cabeça da menina, é repetir mesmo. Falar todo dia da palavra de Deus. Todo dia trazer algum tipo de ensino sobre a palavra de Deus. Repetidamente. Porque o mundo está aí. Repetindo, buzinando na cabeça dos nossos filhos o que eles devem fazer segundo, conforme o mundo. Tu as ensinarás repetidamente a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te, levantando-te, todo o tempo, meu irmão. Exerça sua autoridade espiritual para os seus filhos. Exerça autoridade moral sobre os seus filhos. Porque como é que João Paulo, só um exemplo, viu, JP? Isso é só um exemplo. Como é que João Paulo vai ensinar o filho dele que prostituição é pecado? Se o filho dele começar a escutar conversas ou presenciar brigas dentro de casa, porque João Paulo agora está com uma segunda mulher, que não seja Lildiane. Está repreendido em nome de Jesus, Satanás. Diga isso aí, João Paulo. Autoridade moral. E a moral é o que esse mundo não quer que exista dentro das famílias. Os bons costumes. Estou falando de Bíblia, meu irmão. Porque até a moralidade desse mundo já foi corrompida. Estou falando de moralidade conforme os preceitos bíblicos. Quer me chamar de radical? Chame-me. Mas não esqueça de dizer, é um radical porque é fiel a Deus. É isso mesmo. Para com as coisas do mundo nós não podemos agir de outra forma que não seja no radicalismo da obediência à palavra de Deus. Se eu quero exercer esse chamado de ser pai espiritual e não apenas biológico por muitas gerações,
eu preciso ser um homem de verdade, eu preciso ser um pai de verdade, eu preciso afirmar e reafirmar minha identidade, eu preciso estabelecer autoridade espiritual, moral e comportamental na minha casa. Deuteronômio capítulo 11. Versículo 1. Amarás ao Senhor o teu Deus todos os dias, observarás os seus estatutos, os seus juízos, os seus mandamentos. Ei, está parecendo aquilo que Davi falou para Salomão, né? Está vendo aí como Davi andava na palavra de Deus? Vou repetir, versículo 1 do capítulo 11. Amarás ao Senhor, o teu Deus, e todos os dias observarás os seus estatutos, os seus juízos, os seus mandamentos. Considerai hoje, não falo com vossos filhos. Ei, Deus não está falando com os nossos filhos, Deus está falando conosco, os pais. Considerai hoje, não falo com vossos filhos, que não conheceram nem viram a disciplina do Senhor, o vosso Deus, a sua grandeza, a sua mão forte e o seu braço estendido. Eliezer ainda é muito criança para compreender os grandes feitos do Senhor, mas o pai já compreende. Eu acho que é o pai do filho mais novo aqui. Qual a idade de Letícia, Sueli? Qual a idade de Letícia? 2 são da mesma idade, né? Jardel, pai de Asaf, 3 meses de vida. Quando Jardel está lá orando pelo alimento, Asaf está escutando. Quando Jardel está ensinando a Analícia, Asaf está ouvindo. Deus estava falando com os pais. Exerça autoridade moral. Onde está isso, pastor? Observe os estatutos de Deus. Observe os juízos e os mandamentos. 3 pilares para a moral e os bons costumes dentro da nossa casa. 3 pilares: estatutos, regulamentos. Vai no dicionário. Sua casa está sem regulamento? Os filhos estão andando igual a palha no vento? Estatutos de Deus são os regulamentos de Deus. Juízos são os julgamentos de Deus. Mandamentos nos mostra a autoridade que Deus tem em mandar, em ordenar. 3 pilares para a moral e os bons costumes dentro da nossa casa. Ou você nunca mostra ao seu filho o que acontece diante de Deus com quem desobedece a Deus? Você esquece dos juízos de Deus. Ou você mostra os juízos e os mandamentos, ou não mostra os estatutos, o que Deus usa como regulamento? Um pai estabelece autoridade espiritual, moral e comportamental. Seja autoridade, exemplo de comportamento para o seu filho. Paternidade nós estamos falando essa noite. E por causa da falta de paternidade é que muitos jovens estão se perdendo. Muitos, milhares, milhões de jovens perdidos por falta de paternidade. São filhos órfãos de pais vivos.
Provérbios capítulo 20 vai nos falar sobre a autoridade estabelecida na área do comportamento. Provérbios 20. E eu estou encerrando por aqui. Versículo 7. O justo anda na sua integridade. Bem-aventurados são os seus filhos depois dele. Olha só. O filho que vê o pai andando de forma íntegra em seu comportamento, diz a palavra de Deus que esse filho será bem-aventurado depois do pai. Sabe por quê? Porque o pai exercerá autoridade comportamental sobre o filho. O filho vai aprender a se comportar como o pai se comporta. Amém, meu querido? Amém, meu irmão? Amém? Você que é pai e foi chamado como Abraão a ser pai de muitas gerações, não gerações biológicas apenas, mas gerações espirituais. Ser um homem de verdade, ser um pai de verdade é necessário. Um pai afirma e reafirma sua identidade de um homem temente a Deus. Um pai estabelece autoridade espiritual, moral e comportamental sobre a vida dos seus filhos.